Reverendíssimo Padre Júlio, querida e amada comunidade, é uma alegria festejar essa liturgia da Epifania. A palavra Epifania, tenho certeza que vocês estão muito bem servidos com o padre, com o sacerdote, com o pastor que vocês têm, mas é sempre bom a gente tocar e recordar a palavra Epifania do grego, aonde ela vai dizer manifestação. Hoje a igreja mais uma vez entra dentro de uma liturgia solene ao trazer para cada um de nós a manifestação daquele que deveria vir e que nasce e toca o nosso solo. Fomos acompanhados por essa liturgia do livro de Isaías ao longo de todo o advento. Que maravilha! E mais uma vez na Epifania volta de novo o livro de Isaías, mas não mais como aquele que vai apresentar um povo ou juntar um povo, mas para dizer: agora se cumpre a promessa de Deus no meio de nós. Os nossos olhos podem ver o menino, a promessa de Deus agora se cumpre no meio de nós. Isaías tinha uma missão, um trabalho, e eu gostaria de levar essa missão a muitos dos senhores e senhoras que aqui estão. Alguns de nós temos uma missão maior do que outros. Eu não tenho uma resposta. Alguns sofrem mais, alguns passam mais dificuldades, alguns até chegam a dizer: por que comigo tudo é mais difícil? Né? Assim ou não é? Por que comigo é mais difícil? Por que pode muitas vezes até parecer que a gente tenha muitas coisas, tenha carro, dinheiro, casa, mas algumas coisas é mais difícil para nós. Eu não tenho essa resposta para você, porque é uma resposta direta de Deus em nossas vidas. Alguns de nós vai ser assim, vai passar por essa dificuldade, vai ter essa luta, vai ter essa prova, vai ser mais difícil, vai ter que lutar mais, vai ter que passar, e o Senhor vai fazer esse trabalho como Isaías fazia. O trabalho de Isaías era juntar um povo, animar o povo, trazer de novo para próximo aqueles que tinham se separado, aqueles que tinham ido para longe, aqueles que estavam saindo. O trabalho do padre, o trabalho de um homem que se coloca numa paróquia, muitas vezes vai ser juntar um povo. E aí, também peço a você que tenha paciência, porque situações difíceis exigem um tempo maior para poder decidir. Vai ter que decidir um pouquinho mais tempo. Mas o padre ainda não respondeu aquilo que eu queria. Não vai responder, porque situações difíceis demoram um tempo maior. Isaías tinha essa missão naquele povo, juntar um povo que estava destroçado, que estava com o coração dilacerado, que estava com a vida acabada, que estavam longe das coisas, se perderam pelo caminho, deixaram a essência, perderam o caminho daquilo que era o sagrado. E aí o povo, e Deus manda a Isaías. Ele não tinha uma missão só de profetizar como um profeta maior, mas ele tinha uma missão de juntar, trabalhar de novo no coração, animar novamente, resgatar a esperança, fazer de novo brotar a certeza de que um rebento nasceria, e um rebento que nasceria e que viria um broto novo. Olha que coisa linda que Isaías fez ao longo de todo esse período de preparação conosco. Terá um broto novo. E quando eu cheguei aqui, vocês são abençoados, né? Tem tanto verde aqui, tem tanto verde, coisas lindas, né? As montanhas. E é assim que o Senhor faz. Ele vai surgindo como um broto novo.
Cada tempo é um novo tempo. Cada tempo é um tempo onde o Senhor vem e traz um broto novo. Isaías não para pelo caminho, mas trabalha em animar aquele povo, trabalha em animar a fé daquele povo, trabalha em resgatar a fé daquele povo. E esse é o dia que o Senhor fez para nós. Essa é a epifania, essa é a manifestação daquele que vem trazer esperança aonde falta, a manifestação daquele que traz a certeza aonde perdeu-se. Eu não sei aonde na sua vida perdeu a esperança, mas esse dia de hoje, essa liturgia e este domingo, é um domingo aonde traz a esperança de novo. Porque esse é o trabalho do profeta. Esse é o trabalho do profeta, do pastor, daquele que está à frente. Animar o seu povo mais uma vez. Restaurar, juntar, recobrar. E lá atrás, lembra de novo as promessas? Fazei, criai ânimo. E Isaías vai fazendo isso com o povo. Criai ânimo, levanta tu. Aqueles que confiam são como águias, renovarão as suas forças. Estamos no primeiro domingo do ano, desse ano civil. E a liturgia nos traz a epifania, a manifestação de um ânimo novo, de um ano novo, de restaurar aquilo que você talvez deixou, aquilo que você questionou, aquilo que você deu como perdido. Mas o Senhor diz para você nesta manhã: criai ânimo, eu sou o teu Deus, eis o vosso Deus. Isaías tem esse trabalho na comunidade, naquele povo sofrido, machucado. A segunda leitura foi tirada do livro de Efésios, aonde Paulo, nas suas missões, mas o que nós podemos tirar dessa leitura no dia de hoje? Que se estamos aqui, é por graça de Deus. Amém? Nada nós temos de mérito. Tudo é por graça de Deus. Se respiramos, se agimos, se andamos, se falamos, se tocamos, tudo é graça. Não temos mérito em nada, nem na sua casa, nem na sua família, nem nos seus, nada. Talvez às vezes a gente se comporte como nós somos responsáveis por tudo, e que tudo acontece porque nós fizemos. Não, nós não temos mérito em nada, porque tudo é a graça de Deus. Se estamos aqui foi porque Ele foi lá no nosso coração e semeou, centelhou essa necessidade de nos voltarmos para Ele. E entrando no Evangelho, aqui está uma grande bula, com muita humildade, tá? Nunca vou querer me aproximar do nosso Santo Padre, o Papa, mas geralmente eles vão lá e fazem uma bula, Cita uma bula quando querem dizer algo para uma comunidade, para a sua igreja, porque querem tratar. Aqui está uma grande bula para esse dia de hoje, para esse ano de 2026. Eu queria que você ouvisse bem isso e guardasse isso. Primeiro, o caminho só se revela àquele que está caminhando. Não dá para você entender o caminho de Deus e o chamado de Deus parada. Precisa caminhar. Que seja um ano de caminho, de formação. Se debruce nas formações do Senhor, se debruce nos momentos de oração, se debruce nos momentos que a igreja proporcionar formação, seja da pastoral da família, seja a catequese, seja o que for. Se debruce esse ano, porque os magos, eles caminham, e eles são
são agraciados pela estrela ao estarem caminhando, mas não dentro de casa, porque se tivesse dentro de casa, não teriam visto a luz. Não teria visto, não viriam. Não dá para ver aquilo que está guardado, mas eles estavam do lado de fora, olhando, identificando. Sentiu o clima místico do Natal, do nascimento. Sentiu que há uma mística, assim como há uma mística nessa igreja. Você e eu, aos olhos nus, nós não conseguimos ver, mas existe uma mística onde os anjos sobem e descem nesse altar, nessa igreja, para adorar. E assim os magos se colocam a caminho. Caminharam e veio a estrela. Que esse ano seja um ano de caminho e de certeza para você e para mim que estamos aqui nessa manhã de hoje. Amém? E o segundo ponto que eu queria colocar sobre o Evangelho é que nada é fácil. Tem coisas que vai ser difíceis, precisa desbravar. O anjo do Senhor aparece a José o tempo todo, ao longo dessa preparação de Natal, e diz para ele: levanta, tira o menino, leva para lá, vai ser difícil, vão ser perseguidos, você vai passar por dificuldade, o teu trabalho não vai ser como você espera, só pode ser que ao começar esse ano, você já comece sendo demitido, se você não é funcionário público, né, igual a mim, que eu sou CLT e que presto conta a uma empresa, pode ser que a gente volte, segunda-feira voltou e eu estou sendo demitido, foi desligado, pode ser que comece o ano nessa dificuldade, nessa problemática. E aí o anjo diz para José: prepara-te, fica firme, pega o menino, leva para lá, você vai ter dificuldade, mas não tenhas medo. Mas não tenhas, para esse ano de 2026, não tenhas, estou contigo, te dou a direção. A beleza de que José encontra o anjo no sonho. Não teve a mesma graça aqui Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ele aparece, mas para José é só no sonho. Assim como nos magos, nos dias de hoje, é só no sonho. Não tiveram a mesma graça, mas obedeceram. Segundo ponto desse evangelho, diga para a pessoa que está do seu lado: é um ano de obediência ao Senhor. Primeiro, não tenhas, diga para ela, não tenha medo. O Senhor é contigo. Segundo, obedece o Senhor. E o terceiro, na dificuldade toda que esse povo tem, que esses magos têm, eles continuam seguindo a estrela. E mesmo quando aparece um que quer destruir, não. Ali tinha outros também, né? Os sacerdotes, se reuniram todo mundo, mas estavam todos na mesma, e Herodes se dando por muito bonzinho, até passou por ele, quando encontrar também me avisa para que eu vá, mas o Senhor te dará a grande certeza dos que são bons e os que são ruins no caminho que você tem nesse ano. Mas não tenhas e obedece o Senhor. E para concluir e fechar essa manhã de hoje, eu quero fechar essa manhã voltando um pouquinho na primeira leitura de quinta-feira. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça a sua face sobre você. Sem falar, só dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí.
A face é de moranguinho ou de maracujá murcho? Houve um sorriso, então tá bom. Agora diz para ele, agora melhorou. Diga para ela, agora melhorou. Porque esse ano, diga para ela, porque esse ano precisa ser um ano de sorriso, alegria, que a sua face resplandeça a face de Deus. Tá difícil? Resplandeça a face de Deus. Está sendo perseguido? Resplandeça a face de Deus. Está na doença? Resplandeça a face de Deus. Está na penúria? Resplandeça a face de Deus. Está em crise? Resplandeça a face de Deus. Que o Senhor te dê a tua bênção, que Ele te guarde, que Ele derrame a tua paz sobre você. Amém? Eu ouvi amém? Que seja esse o ano do Senhor para você e para mim. E eu quero fazer a última pergunta. Quem está em família aí, levanta a mão, que está aqui. Está pertinho de você ou está longe? Está perto? Se está perto, melhor ainda. Porque é um ano de você abençoar o seu filho e a sua filha. Abençoar os seus netos. Abençoar a sua nora e o seu genro. Abençoar a sua sogra e o seu sogro. Abençoar aqueles que te amaldiçoam. Você tem a missão de abençoar aqueles que têm brigado com você. É um ano de trazer a bênção do Senhor e junto com a bênção, a cura, o perdão, aonde eu coloco toda a mágoa por terra, porque aquele que encontra com a luz não pode escondê-la. Eu ouvi, e tem muito tempo que eu não leio ele de novo, mas eu ouvi esse poema e eu acho ele lindo, porque aquele que esconde, aquele que coloca algo no cofre, está escondido, se esconde. Porque aquele que guarda tem sempre o seu objeto à sua vista. Que os seus filhos estejam sempre à sua vista. Que a sua família esteja sempre à sua vista, não escondida, guardado. Amém? Guardado, não escondido. Porque é assim, o quartel tem os guardas que colocam lá para guardar. Ele escondeu o quartel? Não, ele tem à vista. O soldado tem à vista aquilo que está ali, aquilo que está em volta. Porque aquilo que eu amo, eu guardo, eu trago à minha vista. Se você ama a sua família, traz à sua vista. Se ama os filhos, traz à vista. Se ama o esposo, a esposa, traz à vista. Guarda na vista, não esconda, mas traga à sua vista. Que seja um ano de bênção. Que o Senhor te conceda a graça de resplandecer a face dele sobre você. Amém? E por último, ele diz assim: e que a paz do Senhor encha o seu coração, a sua vida e a sua alma durante esse ano de 2026. Por que isso? Porque a paz não é a ausência das dificuldades, dos problemas. É a certeza dele que ele está ali. Mas é a certeza daquele que eu vim adorar. É muito maior do que aquilo que me assola. Aquele que eu vim adorar é muito maior do que aquele que me assola. Por isso eu te convido, segura firme na mão dessa pessoa da sua família que está aí. Segura firme. Segura firme como você nunca segurou ou não tem segurado. Feche os seus olhos um pouquinho e vai dizendo: Senhor, da mesma forma que nós começamos esse ano, eu quero te pedir, abençoa os meus, Senhor. Resplandeça a sua face sobre ele, traga a alegria para aquele que está amargurado da minha casa. Vai rezando agora por esse que você segura a mão. Ah, mas eu estou chateado. Diga para o Senhor: tira, Senhor, essa tristeza do meu coração, porque ela não pode me impedir de rezar por esse meu. E eu quero colocá-lo nas tuas mãos, Senhor.
a vida dos meus filhos, das minhas filhas, a vida do meu esposo, da minha esposa, a vida dos meus pais. E eu te peço, derrama as tuas bênçãos sobre eles, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre ela nesse ano. Encha, Senhor, com a bênção do alto. Vai pedindo, vai rezando você agora com as suas palavras. Eu te convido, querido e amado irmão e irmã, com as suas palavras vai dizendo: derrama as bênçãos do alto, Senhor. E diga para esse parente que você segura a mão, para esse seu familiar: eu te abençoo. Eu te abençoo. Na força do batismo que há sobre a minha alma, eu te abençoo. Te abençoo nos dias difíceis, mas também te abençoo nos dias alegres. Te abençoo nos dias em que você se vê muitas vezes tentado a desistir e voltar atrás. Diga para ele: eu te abençoo, meu filho, minha filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Eu te abençoo e proclamo as bênçãos do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus. E nesta manhã de hoje, fecha só os seus olhos, só mais um pouquinho, e deixa a luz do menino Jesus, a epifania dele, clarear e brilhar em todas as trevas do nosso interior. Diga para ele: brilha, clareia, eis que eu estou aqui. Que seja um ano de grande graça, de caminhada, de obediência, de se colocar ao caminho, de não ter medo, aonde o Senhor manifesta o seu poder e a sua graça.